Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do continente africano. Aqui está a unidade 6, mas é a unidade 7, um errinho gráfico, mas nós vamos corrigir. Então, sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo. Tá aí, galerinha, continente africano, chamado também de continente desconhecido por muitos lá na Europa, por exemplo. A visão que a gente tem de África é a visão do continente europeu, a visão do europeu, a visão ocidental. Então, para estudar a África, é bom que a gente tenha um olhar mais a fundo, mais para dentro do continente africano do que a nossa visão de fora, a nossa visão ocidental. A nossa visão ocidental coloca a África como um continente onde só há pobreza, onde só há gente desnutrida, onde os africanos são coitados e na realidade existem muitas coisas boas na África e a gente vai ver isso já já. Bem, começando a falar um pouquinho da África, é um continente sim que sofreu muito e sofre ainda hoje por conta da herança do colonialismo europeu, que acabou retirando aí boa parte das riquezas que se tinha no continente africano. A cada expedição europeia que passava na África iam se descobrindo mais riqueza. Então esse continente ele foi o mais explorado de todos os continentes, tá? Outra coisa interessante para a gente entender a geografia desse continente é que antes da colonização, antes dos europeus chegarem, as terras não eram cercadas, tá? Cada povo tinha seu território, porém nenhum desses povos reconhecia até onde ia seu território. Tá? Eles tinham conflitos internos? Eles tinham conflitos internos, sim, claro. Como todos os povos, como os povos também antes dos portugueses aqui no Brasil. Eles tinham também os embates deles ali, mas são coisas naturais, coisas normais daqueles povos. Tá? E por que chamar de África e africanos? Gente, para eu dominar é muito mais fácil. Tá? É a mesma coisa que eu chamar o índio de índio. São povos que não são índios, são povos que estavam ali. E aqui também é a mesma coisa. Africanos. Por que africanos? Então eles se reconhecem como povo, povo de Ruanda, povo como a gente vê aqui, ó, tribo de pigmeus, povo Kibui. Então eles se colocam como povo e não como africanos. Hoje até isso vem mudando, porque eles acabam assumindo o nome África para designar esses povos que tem aqui. Mas quando eu digo que todos são africanos, é mais fácil de eu dominar. Entende? Então a tática dos europeus foi essa, para entrar nesse território aqui e sair saqueando os seus as suas pedras preciosas, as coisas de valor que existiam no continente africano. Então vamos lá, vamos começar a ver aí um pouquinho. Então, tem jovens aqui da etnia Maasai, que é um povo. Reparem sempre nas roupas e tal, nos movimentos, é importante. Crianças da tribo de pigmeus, Kibui, de Ruanda. E aqui o mercado no Marrocos, mercado de carnes. Tráfego urbano na Nigéria, a gente vê aqui a cidade bem construída. Safarizinho de búfalos em Botsuana. Bem, o continente africano é muitas vezes lembrado pela grande diferença socioeconômica e também pelas paisagens, ora desérticas, ora cobertas por savanas ou florestas, nas quais pastam animais de grande porte.
e a diversidade existente no continente, contudo, vai muito além dessas características. Bem, aqui tem um espaço de diálogo que a gente já fez. Falamos um pouco ali do colonialismo e aqui fala um pouquinho mais, né, que durante o século XIX e o século XX também, esses países da África passaram por movimentos de independência, ou seja, eles ficaram estagnados por conta da colonização, né, e tiveram que lutar pela sua independência. Um povo que era criticado e criado como se fosse animais, tá, pelos europeus. Essa era a visão dos europeus. E era como se fossem animais. Algumas expedições europeias, antes da colonização, deixaram relatos de homens altos e queimados pelo sol. Era essa a visão dos europeus. Então, quando chegava na Europa, essa visão ela era aumentada. Não se fosse uma mentira, uma fofoca. Ela era aumentada de forma que todos tinham medo do continente africano. Era o continente próximo, era algo desconhecido. Então, os relatos eram que lá tinham monstros e tal. Para botar mesmo medo na população europeia. Então aqui nós vamos ver os aspectos gerais, incluindo economias, sociais, né, e diferentes regiões. O continente africano ele é o terceiro maior do planeta, 300 milhões de quilômetros quadrados. Apresenta uma área costeira bastante extensa, aquela parte lá que se desgrudou da nossa América, né? É banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, vocês devem ver um pôr do sol bem bonito, e a leste pelo Oceano Índico, ao norte pelo Mar Mediterrâneo, que faz fronteira com a Europa. Além disso, a sua extensão latitudinal é atravessada pela linha do Equador, assim como o Brasil, né? Só que o Brasil não é um continente, o Brasil é um país. Pelos trópicos de Câncer e Capricórnio. População cerca de 1,3 bilhões de habitantes. E a África é dividida em 54 estados diferentes. Engloba diferentes paisagens e diversidade cultural e natural, ou natural e cultural, muito grande. Profundas desigualdades socioeconômicas e marcada pela pobreza. Bem, o interessante desses 54 estados independentes é que, é o que eu falei, antes eles eram povos e depois eles passam a ser estados. O que aconteceu? Antes da África ser o que ela é hoje, esses 54 estados independentes, né, ainda tem bastante guerra civil ainda por território e tal. O que causou isso foi a Europa com o trem, né, o trem que retalhou o continente africano. O trem carregava de tudo, ele fazia a ligação entre um extremo da África e a Europa, e as armas, né, que os europeus tinham, que faziam com que eles penetrassem pelo território, fazendo ali o cercamento de regiões e tal, ajudando outros povos a invadirem outros territórios também dentro da África. Os europeus também faziam isso, os portugueses, os holandeses, né? Os ingleses, principalmente os ingleses, eles faziam essa fofoquinha interna, vamos dizer assim, né, para que um povo lutasse contra o outro. Bem, outro detalhe interessante é que, né, o fóssil do ser humano mais antigo foi encontrado na África, que se chama Lucy, 3,2 milhões de anos. Tá? Então, é possível que
a evolução do ser humano para outros continentes tenha saído da África, né? O primeiro Homo sapiens, ele apareceu na região ali entre Quênia, Uganda e Tanzânia. Então é o berço, pode ser o berço da humanidade. Tá aí um sítio arqueológico, né? E vão se descobrindo, né? A cada hora que vai cavando mais, vai se descobrindo mais sobre esses povos muito antigos, né? Que ficaram aqui. Então agora nós vamos ver aqui o território africano, né? Dividido em regiões. É possível a gente dividir de várias formas diferentes o continente africano hoje. Se a gente tivesse em sala, dava pra gente ver como era o mapa da África antes, né? Aqui fica meio complicado a gente ver, mas não tem problema. Então vamos lá, olhando aqui o nosso mapa, né? Divisão regional elaborada pela ONU. Tá aqui, ó. Temos a África meridional, tá? Fica aqui entre o meridiano de Greenwich, né, e o meridiano 50 graus. Tem a África Central, são esses países aqui: Chad, República Centro-Africana. Os nomes vão mudando de acordo com que os povos vão se organizando ali no território. África Ocidental, e aí nós temos aqui esses países aqui, ó, no ocidente do continente africano. Temos a África Oriental, essa verde aqui, ó, mais a ilha de Madagascar. E a África Setentrional ou do Norte, que é essa amarela aqui em cima, que aí liga aqui no Oriente Médio. Aqui próximo fica Israel e Palestina, Iraque, Irã, esses outros países aqui. Aqui a bota da Itália, bem próximo aqui, é a ilha da Sicília. Aqui é o estreito que liga a África à Europa, né? Aqui é a Espanha, né? No caso desse lado. Vamos à frente. E aí nós vamos começar a ver as diferenças que a África possui. A partir desse olhar da divisão geográfica, a gente pode perceber o quanto ela é um continente de contrastes, né? Existe uma grande diferença entre as regiões. Até na questão do clima, né? Do relevo, porque o continente ele é bem grande, então nós temos também vários tipos de vegetação diferentes também. Essa área do norte da África, ou setentrional, né? Ela é marcada pelo Mar Mediterrâneo, pelo deserto do Saara, que também tem lá a sua vista para o Oceano Atlântico. O Marrocos é o país que domina grande parte do deserto do Saara, tá? Por interesses econômicos ali, ó, nos minerais que existem lá, né? No caso o fosfato. E existem movimentos para que essa área seja emancipada, tá? Vire independente. Só nesse trecho são 233 milhões de habitantes até 2017, né? Agora com a pandemia deve ter menos pessoas. 30 habitantes por quilômetro quadrado. A religiosidade ali é na questão do islamismo, né, islâmica, e o idioma mais falado ali é o árabe, tá, que é bem difundido ali por todas aquelas regiões. Tá aí um pouquinho do pessoal aí, as mulheres com o seu véu, né,
Não estou vendo nenhuma de burca aqui. Aquela roupa que tapa a mulher toda, né? Mas é uma questão cultural. Bem, ainda falando do norte, nós temos ali alguns países com uma grande pobreza, né? Mas também tem outra população que vive de forma de condições razoáveis, né? Como são Argélia, né? Tunísia, Líbia. Líbia agora tentando se reestruturar. O Egito também se destaca ali como polo político, econômico, né? É o país mais populoso, onde a população mora à beira do rio Nilo, são mais de 100 milhões de habitantes. Existem ainda os povos seminômade. Nômade, para quem não lembra lá da aula de história, são aqueles povos que andam pelo território, eles não têm casa fixa, né? Hoje eles são semi-nômades, né? Mas no passado eles viajavam pelo território procurando melhores condições de vida, alimento, um lugar melhor para se ficar. Hoje, com o cercamento das áreas, né, esses povos não têm como ficarem assim se mudando de um lugar para o outro. Existe sim lá, gente, os oásis dentro do deserto do Saara, e nesses oásis que tem água, você tem agricultura, comércio e também recebem turistas. Aqui fala um pouquinho das ditaduras, né? Os governos ditatoriais, eles vêm perdendo força na África por conta da repressão, né, às populações. Então os governos vêm caindo, né, o da Tunísia, da Líbia, do Egito. Uma vez que o povo vai ali tomando as rédeas do governo e do comando do país, pedindo melhores condições de vida. Falar um pouquinho aí da África Ocidental, é aquela parte que é virada para o lado do Brasil, né, que está do outro lado, né, extremo do Atlântico, e a população aí é de 61 habitantes por quilômetro quadrado, são 371 milhões de pessoas. A população está concentrada nas áreas costeiras, assim como o Brasil aqui, e na porção norte da Nigéria, no caso que fala o nosso texto aqui. Aqui vai falar um pouco dos problemas de um dos países dessa África Ocidental, né, no caso o Níger, que tem o pior IDH do mundo, né, e a renda per capita bem baixa. Problemas de saneamento básico, higiene, epidemias como cólera, AIDS, né, e o ebola, uns causados por vírus, outros por bactérias. Nessa área também foi onde aconteceu a escravização da maioria das pessoas que moravam ali. Muitos deles vieram ao Brasil, tá? Saíam de lá com outros nomes, e porque eles pegavam o nome do seu dono, no caso, né? O nome era mudado e o sobrenome também, para não se ter descendência no Brasil. Os portugueses faziam isso, tiravam o nome do escravo e trocavam o nome dele. Aqui também essa área vai ser marcada ali pelos grupos radicais, no caso Boko Haram, que é um grupo classificado como terrorista, entre outros ali que são ligados ao Estado Islâmico, que é um grupo terrorista que reivindica parte das terras do Oriente Médio e na África. E esses conflitos acabam
trazendo uma série de instabilidades, né, para esse continente que já sofre tanto. Tá aqui, ó, nigerianos protestando contra o grupo terrorista Boko Haram em Alicante, na Espanha. Estão de fora do país protestando. Então, pessoal, antes da gente ver a África Central, nós vamos fazer alguns exercícios. E aí voltamos para a próxima aula, para o vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa primeira parte. E até o próximo vídeo.